Maranhão Atlético com time inteiro para o confronto diante do Asa neste próximo sábado em Arapiraca, no Fumeirão. Confederação Brasileira de Futebol já divulgou a audiência pública desta quarta-feira para a escolha da arbitragem que vai marcar o confronto MAC e Asa. O médico do Asa vai falar sobre a contusão do Zulu, que pode ficar também fora do jogo da volta lá em Arapiraca. Enquanto isso, o time atleticano já tem programação de viagem com destino a Arapiraca. Vamos também trazer as notícias do futebol e aí tem decisão da Copa do Nordeste começando já nesta quarta-feira no Sub-20. Com esses assuntos, estamos chegando mais uma vez nesta conexão no canal Lécio Costa Narrador. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Entrada do Quatraque próximo ao sinal, aqui em São Luís. Fale com Mendes. Olá, moçada, prazer estar contigo. Estamos de volta com mais um conteúdo aqui no nosso canal LCN. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, acione o sininho para as notificações, seu joinha é muito importante aqui para o fortalecimento, compartilhe, deixe os seus comentários para nós. Daqui a pouco tem participação no Fala Galera, Fala Torcedor, aqui no canal, a moçada que vai mandando. Olha, mais uma vez eu quero explicar aqui para o nosso querido inscrito aqui no canal, para você que é torcedor, para você que interage, mande a qualquer momento o áudio para os nossos números ou para o número que a gente disponibilizou, 81 81769039, 81769039, e essa conexão para você enviar o seu áudio. A produção vai lá, captura o seu áudio e a gente vai trazer a tua participação, tá bom? Independentemente do conteúdo que você esteja assistindo, se você comentar dentro desse conteúdo, logicamente que no seguinte a gente já vai colocar a participação da galera. Foi uma forma melhor que a produção encontrou para que a gente continuasse valorizando você. E mais ainda, nós estaremos sempre trazendo aí a tua opinião dentro dos nossos conteúdos, portanto, não deixe sempre de pontuar. E a pergunta da vez é a seguinte: você acredita que o Maranhão Atlético vai conseguir finalmente o acesso? Ou você acha que o Asa é quem vai subir para a Série C em 2026. Isso é um tema bom para você abordar com a gente, comentar, falar um pouquinho do Maranhão, o que é que você viu também, o porquê que o Asa não jogou da forma que vinha jogando, foi o Maranhão que dificultou, ou o time entrou numa fase ruim, enfim, dê sua opinião que a gente quer também te ouvir aqui no canal Lécio Costa Narrador. Tem alguma coisa a ver com o gramado? Tem gente que diz que o Asa saiu cansado, o gramado pesado, sempre tem a reclamação do gramado. Você sabe muito bem disso. Agora, uma estatística que nós temos em relação das últimas 20 edições nessa fase para o acesso, somente em uma oportunidade, veja bem, de 19 decisões, em apenas uma oportunidade, uma equipe que saiu perdendo o primeiro jogo conseguiu reverter o quadro. É apenas estatística, né? E quem foi que conseguiu foi o América. O América em cima do Brusque, perdeu o primeiro jogo de 1-0, depois ganhou o segundo de 3-1, em 2022 acabou que reverteu o quadro. Hoje o América está numa situação complicada, porque vai pegar o Santa Cruz, e o América também perdeu fora de 1-0. Mas tem esse retrospectivo, é um alento para o torcedor americano, para esse jogo da volta, onde vamos ter mais de 20 mil pessoas na Arena das Dunas, e mais ainda, talvez até muito mais do que isso. O problema é a capacidade do estádio, que é para 40 mil. Vamos dizer que o América vai colocar ali 25 mil, 28 mil torcedores, talvez 30, quem sabe, só o América. E aí o time adversário trazendo a sua carga, né? Porque eles vão, o torcedor do Santa Cruz, ele verdadeiramente vai invadir a Arena das Dunas, invadir Natal. Resta saber também o sistema de segurança, que a Polícia Militar pediu que o jogo fosse antecipado para sábado, mas por conta, né, do feriadão que nós vamos ter, do feriado de 7 de setembro,
mas eles resolveram que o jogo seria às 19 horas do domingo. Então o jogo 19 horas do domingo deve ter dado um jeito, porque eles sabem que vai chegar torcedor de Pernambuco, torcedor da Cobra Coral, para esse confronto. E você sabe que encontro de torcedores do Santa Cruz não é fácil não, com outras torcidas, mas que seja em paz, seja tudo na paz. Então, minha galera, é isso aí. Agora, o Maranhão Atlético Clube segue trabalhando firme ao comando do professor Marcinho. Não tem essa de já ganhou, ninguém ganhou nada, todo mundo está com os pezinhos bem firmes no chão, sabendo das dificuldades que vai encontrar. O time do Maranhão Atlético tem o seu elenco completo. Apenas quem tomou o cartão amarelo foi o Rian. Então todos estarão à disposição. O time deve ser repetido. O Marcinho não guarda segredo. Se está todo mundo inteiro, vai todo mundo para o jogo. É o time que o torcedor do Maranhão já tem na ponta da língua. Não tem apenas a estratégia de jogo, ela será mudada. O Marcinho sempre pontua isso. Em casa a gente joga de uma forma, fora de casa a gente joga de outra. Principalmente agora em que o time adversário vai ter que sair, vai ter que propor o jogo, ou pelo menos tentar propor o jogo. Se quiser buscar um adversário, um resultado positivo, de tentar reverter o quadro nos seus domínios, com o calor, com o apoio, e não é só isso, é a pressão da sua torcida, porque o apoio virá no primeiro momento, mas se o time não conseguir aquilo que vai buscar, que é o gol, o que é que vai acontecer? Vai haver uma pressão própria interna, nos próprios jogadores, na mente do atleta, e ali nas arquibancadas também. Vamos ver se o Maranhão vai conseguir endurecer, fazer o que tem feito, o que fez contra o Central, não tomar gol, ser uma equipe muito solidária. A entrada do Rosivan deu esse equilíbrio que o Marcinho buscava para o time, e olha como o Maranhão hoje passou a ter banco, né? Porque quando o Jorge entrou voando, quando o Railson entrou voando. E quem foi que deu, de onde foi que se produziu esse gol do Maranhão, esse gol que dá essa vantagem hoje? Exatamente com o Capote, puxou como se fosse bater na entrada da área, puxou por dentro, levou a marcação e voltou colocando para Railson, encontrou o Railson completamente desmarcado. Railson teve tempo de levantar a cabeça, você já viu aqui N vezes, né? A gente já mostrou isso aqui para você, e ele acabou então jogando a bola para o fundo do gol, marcando aí o gol da vitória aos 49, ao apagar das luzes, literalmente, mas saiu exatamente dessa trama, com o gol do Clecione para o Maranhão Atlético Clube. Então, não vai ser um jogo fácil. Repito, o Maranhão se partiu lá em Arapiraca. Esse lance de que o Maranhão já comemorou a classificação por antecipação não é verdade. O Maranhão sabe que é preciso encarar com muita seriedade, muito respeito a esse bom time, de um investimento muito maior, com apoio muito maior do que o Maranhão Atlético. Então não vai ser fácil, mas o Maranhão Atlético Clube vai jogar o jogo e vai tentar buscar uma classificação. Tentar buscar uma classificação é uma coisa, né? E aí vamos torcer que verdadeiramente ao final dos 90 minutos lá de Arapiraca o time consiga. O contrário do time adversário, o time do Asa tem seus problemas. Charles foi expulso, volta ao time, normal. O Samuel tomou o terceiro cartão amarelo, está fora do jogo. O Zulu, que estaria sendo preparado para o jogo da volta, pode ser que nem reúna condições. O médico, Dr. Ribeiro Filho, Edmilson Filho, já disse que não haverá infiltração. O jogador só vai estar liberado se houver exatamente a cicatrização da lesão, mas quem vai falar para nós é o doutor Edmilson. Vamos ouvi-lo atentamente. Com relação ao atleta Zulu, né, ele se queixou de um incômodo, de uma dor na região da musculatura adutora, logo após o jogo contra o Manauara, no sábado. Na segunda-feira, eu fiz uma avaliação no atleta. Nessa avaliação foi feito um exame ultrassonográfico, onde eu evidenciei uma pequena área de um hematoma
em um dos músculos dessa região adutora. Avaliei que tinha necessidade de ser feito um exame complementar através de uma ressonância. A gente fez esse exame já na terça-feira, devido à urgência que a gente tinha pela semana curta, né? A viagem que seria na quarta-feira. Então, na terça-feira, o atleta fez o exame. Ainda na terça, eu recebi uma ligação do colega radiologista, desde já meu agradecimento, do Dr. Luiz Fernando, entrou em contato comigo para já me passar algumas informações preliminares sobre o caso, né, confirmando que tinha realmente uma área de estiramento com uma pequena ruptura de fibras musculares dos músculos adutores. Isso já na terça-feira à noite. Na terça-feira, após essa ligação, entrei em contato com o próprio atleta, primeiramente, depois com a comissão técnica e com a gerência executiva de futebol, para informar sobre a necessidade de retirá-lo da viagem, deixar claro que o atleta ele foi vetado pelo departamento médico, pois não tinha condições médicas naquele momento de viajar ou de performar no último jogo, tá? Não foi poupado, ele foi vetado, porque não tinha condições clínicas devido à lesão, que apesar de pequena, a gente não teria tempo hábil para recuperá-lo e seria mais interessante deixá-lo aqui. Hoje ele já tem praticamente 100% da lesão já está fechada, ainda tem um pequeno ponto ali de ruptura, muito pequeno, mas a evolução dos últimos 7 dias foi muito boa, então me deixa com um otimismo, uma expectativa de que ele tenha possibilidade de estar à disposição para o próximo jogo. Mas isso a gente ainda não pode falar agora. Nesse momento ele não teria condições de treinar ou de jogar, tá? Mas se seguir nessa evolução que ele vem tendo nos últimos dias, acredito que daqui para quarta-feira a gente tenha já uma definição se o atleta terá ou não condições de participar do próximo jogo. No caso da lesão do Zulu, foi uma lesão por estiramento. Então, assim, pelo que ele me relatou, eu não vi ali no jogo, mas ele me relatou que foi um movimento que ele fez, tá? Um movimento que ele fez ali já no final do jogo, me disse que foi mais ou menos com uns 45 minutos, e esse movimento excessivo acabou gerando esse estiramento, tá? Então, não é uma lesão que tem característica de uma lesão por fadiga, e sim realmente por um movimento brusco, um movimento acima do que o músculo poderia ir, e acabou fazendo essa lesão por estiramento, tá certo? Então, algo que é difícil de controlar. Hoje ele não teria condições de jogar amanhã, por exemplo. No sábado eu não sei, tá? No sábado vai depender da evolução que ele terá nos próximos dias. Ainda não tem condições de treino, tá? Ainda não está liberado pelo departamento médico para treinamento. A gente espera que daqui para quarta-feira a gente consiga fazer com que o atleta esteja nessas condições de entregá-lo à comissão técnica para fazer o trabalho físico e para que ele esteja à disposição no próximo sábado. Mas também eu gostaria assim, de deixar claro para todos que o atleta só vai sair do departamento médico quando tiver 100% de condições físicas para performar, tá certo? Que a gente, aqui no ASA hoje, nosso trabalho ele é extremamente técnico e profissional, tá? Eu sou torcedor do clube, mas eu estou no clube como médico do clube, e a decisão sobre ele participar ou não, ela vai se basear em critérios técnicos e científicos, tá? E não vai ter nada de história de jogar no sacrifício ou fazer aplicação ou alguma coisa do tipo, tá? Isso não vai acontecer. Não existe jogar no sacrifício hoje no clube profissional, tá certo? Nesse ponto eu gostaria até de fazer um elogio público ao professor Ranieri,
porque nesses últimos 12 meses ou mais que a gente trabalha de uma forma muito tranquila com relação à divisão dos departamentos, tá? Então, quando eu liguei para ele para eu comunicar que o atleta estaria fora, ele prontamente acatou e em nenhum momento ao longo desse trabalho ele me pediu para que ocorresse isso, que o atleta jogasse no sacrifício, ou que fizesse alguma coisa para que o atleta jogasse, tá? Ele sempre deixa claro que a decisão ela é do departamento médico e ele respeita demais essa decisão. Enfim, então eu deixo aí o meu agradecimento pela confiança que ele tem no meu trabalho, e a gente está trabalhando neste intuito de fazer com que o atleta jogue e jogue em plenas condições de performar. É isso aí. Não adianta querer botar de qualquer forma, né, o atleta em campo, se não tem condição, se é estiramento. Talvez ele não reúna verdadeiramente condições, e se reunir condições, se a lesão cicatrizar, ainda tem mais o lance do preparo físico, né, que ele não treina desde a semana passada, desde o jogo com o Manauara. Então veja que já passou a semana do Maranhão, do primeiro jogo, vai para a segunda, hoje é terça-feira, amanhã é quarta-feira, né? É isso aí que o doutor falou a respeito do Zulu. Portanto, o Maranhão está com seu time inteiro, mas o Asa pode ter mesmo, já não tem o Solon, né? Ele falou, foi o primeiro jogador que ele falou. Aí tem o Zulu também, que está com essa lesão, jogador titularíssimo, perde o Samuel por terceiro cartão amarelo, e aí perdeu também o goleiro, o Vinícius, também com cartão amarelo, o Marcos Vinícius está fora, e o Zulu, que pode não ir para o jogo. Imagina só, numa situação delicada e que o time precisa da vitória diante do Maranhão, minimamente que seja, para decidir através das cobranças do tiro livre, da marca do pênalti, a sua permanência no Campeonato Brasileiro e, consequentemente, o seu acesso. Mas é isso, o Maranhão já tem programa de viagem, o Maranhão vai deixar São Luís do Maranhão, ainda vai trabalhar nesta quinta-feira, quarta-feira trabalha, e já quinta-feira, pela madrugada, 2 da manhã de quinta-feira, né, de quarta para quinta, o Maranhão já deixa São Luís do Maranhão com destino a Brasília. Em Brasília vai fazer uma conexão com destino a Maceió. Maceió vai permanecer, vai treinar ainda na quinta-feira no CT do Clube de Regatas Brasil, e também treina na sexta-feira, e no dia do jogo, que dá 2 horas mais ou menos de viagem no máximo para Arapiraca, essa é a programação do Maranhão Atlético, um exemplo de como fez também lá em relação ao Central, lá em Caruaru. Então é mais ou menos essa programação, e o Maranhão segue com antecedência para ficar no clima lá de Alagoas, né? Lá fica em Maceió, capital alagoana, e somente então no dia do jogo que desce com destino a Arapiraca. 1h57, né? Mais ou menos de viagem, 2 horas de viagem, né? Com destino a Arapiraca. Então é isso, galera. Vamos agora saber as últimas do Marcão Machão da Ilha. Eu estou convocando meu parceiro WB, o Wallace Brito. Diga aí. O Maranhão Atlético já deu início à apresentação e os trabalhos para o jogo deste próximo sábado, a partida mais importante do time nesta Série D. O jogo que define quem vai passar para a Série C. O Maranhão está a um empate de alcançar esse tão sonhado acesso. Com a vantagem obtida nesse jogo do último fim de semana, pelo placar de 1-0, o Maranhão pode empatar com ou sem gols, que ainda assim se garante na Série C do próximo ano. Mas o objetivo, é claro, é fazer um bom jogo e sair de lá com um bom resultado para não se complicar. A equipe atleticana sabe do desafio e como vai ser essa partida, que é decisiva para os dois times. E na reapresentação que aconteceu ontem, o técnico Marcinho Guerreiro ele falou justamente sobre isso, sobre uma semelhança que se tem com o mata-mata da fase anterior, quando o Maranhão jogou lá em Caruaru contra o Central. Maranhão que venceu o primeiro jogo com a vantagem de 1 gol e segurou aquele empate em 0-0 lá em Pernambuco. Marcinho Guerreiro fala sobre esse aspecto que vai ser semelhante na partida do próximo sábado. É um cenário igual, né? A gente sabe, eu já estive lá em 2017 com moto, né? E a gente sabe
sabe que a dificuldade lá vai ser grande também, vai ser um caldeirão, mas é como eu venho falando, da nossa equipe, a nossa equipe, o mental é muito forte, né? E dentro de casa, fora de casa, a gente está conseguindo jogar, está conseguindo se impor também. A gente sabe, claro, a gente tem que tomar todos os cuidados, a gente tem uma pequena vantagem, mas é uma vantagem, principalmente em Série D e em mata-mata. Então, assim, a gente tem que tomar todos os cuidados, claro, a gente vai ajustar, não podemos errar, temos que errar agora menos ainda, até porque não vai ter mais volta. Então, assim, é um jogo ainda que falta ainda nos 90 minutos, os primeiros 90 já foram, conseguimos fazer 1-0, ter uma vantagem, temos uma vantagem do empate, mas assim, precisamos sair pro jogo, precisamos fazer o nosso jogo que estamos fazendo, né, durante esse mata-mata, e até tranquilidade, né, passar isso para esses jogadores, saber da dificuldade que vamos encontrar, né, lá em Arapiraca, mas assim, estamos tranquilos, né, a gente tem que ter pés no chão, tem que ter o foco, e esse grupo está com isso na mente, né, tá tranquilo sobre isso, e agora ter tranquilidade, fazer um grande jogo lá e conseguir o acesso, sabendo que vai ser um jogo muito difícil. Esse, portanto, o técnico Marcinho Guerreiro. Na reapresentação de ontem, todo mundo ok, e só quem fez atividade em campo foram os jogadores reservas, né? E aqueles que não foram utilizados. Fizeram um trabalho em campo. Já na parte interna, os titulares, aqueles que jogaram, fizeram um trabalho de fortalecimento muscular. Notícia boa aqui, para esse jogo, a princípio, o Maranhão não tem nenhuma baixa, não tem jogador machucado, não tem também ninguém suspenso. Então, ao que tudo indica, o Marcinho Guerreiro deve repetir a formação inicial. Até porque não tem para que mudar, né? Então, o Mac deve ir a campo na partida do próximo sábado com a formação titular igual a que foi a campo no primeiro jogo, justamente na partida em que o Mac venceu pelo placar de 1-0. Beleza, obrigado. Olha, vamos aqui saber aqui da audiência pública que a CBF já inclusive divulgou. Olha aí, galera, médico do Asa explica a lesão do zagueiro Zulu, estiramento, né? Estiramento. Então, para você ver como é que o negócio lá não tá fácil lá para o Zulu, né? Mas o jovem se recupera. Tem decisão sub-20 nesta quarta-feira, né? Clássico Fortaleza-Ceará abre semifinal da Copa do Nordeste sub-20 nesta quarta-feira. Isso mesmo, a 13ª edição da Copa do Nordeste Sub-20 vai começar. O jogo vai ser Fortaleza e Ceará às 15 horas no estádio Presidente Vargas, na capital cearense. Se houver empate, a definição se dará em cobrança de pênaltis. Olha, mais uma vez, clássico tricolor do PC e alvinegro de Porangabuçu. Agora no Sub-20 da Copa do Nordeste, estão se encontrando sempre, né? Mas tem mais notícias que eu vi aqui da CBF. Dê uma olhadinha aqui na Veveta, tá aqui a Veveta. Ivete Sangalo fará show de quem? Veveta tá por aqui, rapaz, vai fazer show. A cantora Ivete Sangalo irá se apresentar na partida entre Brasil e Chile no Maracanã na próxima quinta-feira, um dos principais palcos do futebol mundial. A artista baiana promete levar muita emoção e alegria aos torcedores brasileiros antes do jogo. A Ivete está entre as vozes mais conhecidas do Brasil, ninguém melhor do que ela para brilhantar ainda mais o espetáculo. Tá aí então a Veveta, Ivete Sangalo vai estar aí na abertura do jogo do Brasil e Chile na próxima quinta-feira. É isso aí. E o placar de hoje? Cadê o placar de hoje? Nós temos o placar de hoje. Tem bola rolando hoje no país do futebol? Só dá uma olhadinha rápida aqui. Não tem. Tem, só um jogo. Só esse aqui. Campeonato Brasileiro Série B, América Mineiro e Avaí. O único jogo aqui no país. Depois tem Copa Paulista, Comercial e Internacional de Limeira, né? Jogando hoje às 20 horas, Comercial de Ribeirão Preto e Inter de Limeira. Isso aqui vale uma vaga para a Copa do Brasil do ano que vem, viu, moçada? Vale uma vaga, pois é. E no mais são campeonatos internacionais, a Copa da Dinamarca, Copa, inclusive, olha lá, 87 minutos, 108 minutos, está terminando esse aqui está no finalzinho, esse aqui está terminando o primeiro tempo, esse aqui já está com 54 minutos, é porque a bola rola na aldeia global, pode ter certeza, minha galera, pode ter certeza. Então é mais ou menos isso. A audiência pública, né, que eu falei aqui em relação à Confederação Brasileira de Futebol, você quer dar uma olhadinha comigo? Ó, aqui, ó. Esse é o calendário da audiência pública divulgado aqui pela Confederação Brasileira de Futebol. A Comissão de Arbitragem da CBF informa as federações estaduais, clubes, árbitros, imprensa interessados em geral. O calendário das audiências públicas para a designação dos árbitros devidamente atualizado a contar desta data, cujo objetivo é o atendimento às competições coordenadas pela CBF nos termos da legislação vigente
o seguinte roteiro: abertura dos trabalhos, apresentação dos árbitros designados, assuntos gerais e encerramento da audiência pública. Sede da CBF, Avenida Luiz Carlos Prestes, 130, Barra de Tijuca, Rio de Janeiro. Aí tem audiência 071/2025, competição Série B, rodada 25, datas das partidas 6 a 8 de setembro, jogos 7, data da audiência 3 de setembro, quarta-feira, 15 horas. Aqui a mesma coisa acontecendo com a Série C e com a Série D. Vamos lá na Série D? 072/2025. A quarta fase volta, 6 e 7, data das partidas, jogos 04, aí vem a data 4 de setembro, quinta-feira às 12 horas, tá? Quinta-feira às 12 horas que vai acontecer. Então é só quinta-feira que vai sair nossa arbitragem. Até falei que era quarta amanhã, mas é só na quinta-feira. Vai sair a arbitragem para os jogos do Maranhão Atlético Clube e do Asa, e ainda os demais jogos aqui da Série D do Campeonato Brasileiro. Portanto, essa é a audiência pública que você já está sabendo que na quinta-feira nós estaremos aqui no nosso segundo conteúdo, das 17h30, já trazendo tudo a respeito. Agora eu quero trazer o torcedor na linha, meu amigo torcedor que interage com a gente, que participa, e é sempre uma honra muito grande poder ter o torcedor conosco, aqui sempre interagindo, participando, mandando seu recadinho. Mande seu recadinho também para nós, é importante a tua participação e os teus comentários por aqui. Vamos ouvir aqui o Isaac. Bom dia, meu amigo Laércio Costa. Tamo junto. Prazer em falar contigo mais uma vez. Laércio, para você ver como o futebol é uma caixinha de surpresa mesmo, né? Pode crer. Dos 4 do grupo do Sampaio que classificaram, Alto caiu fora, Imperatriz caiu fora, Sampaio caiu fora, quem está agora na decisão? Maranhão, né? O Macão, Mas eu te digo uma coisa, o Maranhão está lá com todos os méritos, mas eu acho que ele também deveria fazer uma coisa que acho que, se Deus quiser, ele vai subir, era pagar um bicho para aquele goleiro reserva do Sampaio que entrou lá naquela fogueira lá, que defendeu aquela bola queima-roupa lá do time lá do Ceará, que se ele não defende, hoje o Maranhão nem sequer estaria classificado entre os 4, né? Era isso? Uhum. Mas é aquela história. O futebol é uma caixinha de surpresa, né? Não? Então, é como eu estou te falando, a gente tem que ficar só mesmo assistindo teu programa e tal, dando uma palhinha aqui, outra ali, mas, como eu sempre digo, nós bolivianos não temos nada que comemorar esse ano, entendeu? Agora sim, o Maranhão deve muito a esse goleiro do Sampaio, que é o reserva, que eu não sei nem como é que é o nome dele, esqueci. Vitão. Mas eu acho muito bacana, entendeu? Que o Maranhão consiga subir, que o Sampaio precisa, no próximo ano, fazer um time melhor, entendeu? E que o Maranhão consiga subir. Valeu, Léo, um abraço. Valeu, Isaac, um grande abraço. Vitão, tá? O nome do goleiro reserva do Maranhão Atlético Clube. A conexão agora é do nosso amigo Lima, grande Lima, para falar também aqui com a gente. Vamos ver se o áudio do Lima tá bom, né, Lima? Fala aí, Lima. Laércio, manda. É o seguinte, sempre eu assisto o programa de vocês, aquele programa de resenha, aí fala o ABC, mas ninguém fala assim, ABC rebaixou o Sampaio. Ninguém fala. Você fala isso aí. Mesma coisa, Série B. Sampaio vai rebaixar, não precisa de força não, também não. Mas ninguém fala. Você fala isso aí. Mas ninguém fala, o ABC está pagando a mesma moeda. Mas ninguém fala na televisão, ninguém fala. Nós falamos, Lima. Eu falei, inclusive. Eu mesmo falei a respeito desse assunto. Falei, inclusive, que o ABC... Né? Fala lá, termina. O ABC que paga a mesma moeda que roubou o Sampaio, ninguém fez nada. O Sampaio rebaixar para o ABC, ele foi para o Zé Frota. Lima. Fala para esse rapaz, Thiago, ele não dá uma palavra dessa no rádio. Que o ABC rebaixou o Sampaio. Só fala assim, ABC, você vê? Zé Frota. ABC rebaixou o Sampaio o roubo que teve, safadeza. O Sampaio não foi rebaixado no campo, vai rebaixar por roubo, aposta. Lima. Eu falei, Lima, eu falei muito aqui, eu repercuti muito. Você se recorda que eu acompanhei, inclusive, o julgamento ao vivo aqui do canal? Acompanhei ao vivo no canal, o julgamento estava lá e eu estava aqui, resiliente do canal, mostrando ao vivo isso aqui.
A gente não deixou passar o momento. Quando estava quase caindo pela pífia campanha, uma equipe que teve... O ABC só teve 2 vitórias nesse Campeonato Brasileiro. O ano passado, o Sampaio teve 4 vitórias no Campeonato Brasileiro. O ABC esse ano 2. Já deram sinais, os 2 ano passado. O Sampaio caiu, o ABC se segurou e deu sinais que estava numa descendente também e não se segurou. Foi lá no tribunal, o tribunal quase disse que o Sampaio era o culpado, né? Mas nesse ano não teve jeito. Se não mudar a atitude, a forma de trabalho, vai cair. Foi da mesma forma o Sampaio Corrêa. Insistiu de novo o Sampaio Corrêa fazendo trabalho que não vai a lugar nenhum, como manter, fazer time em cima da hora com o campeonato em andamento. Isso aí é desastre total. Uma ou outra vez dá certo, mas a tendência é que não dá certo. E não é possível, né? É isso aí. Mas minha galera, é isso aí, é só por aqui. Mande o seu comentário para nós, é importante a gente saber o teu pensamento que você está querendo comentar com a gente, com todo o respeito, a gente te recebe aqui. Comente lá nas nossas lives, os nossos próximos conteúdos agora, eu vou comentar o que você está dizendo aqui, nesse conteúdo de agora, nos anteriores, tá? Nós estaremos também repercutindo os teus comentários aqui. Um grande abraço, fique com Deus, a gente se reencontra amanhã às 11h30 em mais uma aqui do canal Laércio Costa Narrador. Fique em paz, fique com Deus. Grande abraço a todos e uma excelente semana para todos nós. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue, fale com Mendes.